Em nosso último encontro, tivemos contato com os nossos primeiros programas em C Sharp. Eu apresentei, discuti junto com vocês alguns códigos e o momento mais importante da aula foi quando eu encomendei uma lista de exercícios para você desenvolver. Gostei muito do resultado que vocês apresentaram. Nenhuma dúvida, nenhum questionamento, e já no dia seguinte em que eu propus a atividade, os exercícios começaram a chegar na minha caixa postal. Parabéns para vocês. Bom, agora, meus amigos, é bem verdade que aqueles exercícios eram muito simples, elementares até. Na verdade, não eram 5 exercícios. Era o mesmo exercício repetido 5 vezes. Os exercícios eram muito semelhantes. Mudava o cálculo, mudava o nome da variável, mas era sempre fazer entrada de dados via teclado, fazer um cálculo e mostrar um resultado. Apenas isso. Mas tudo bem, foi o primeiro contato com o mundo da programação por parte de muitos de vocês. E esse contato foi muito positivo. Bom, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar acerca de desvios condicionais, os populares ifs. Porque muitas vezes nos nossos programas a gente deve fazer um procedimento ou outro mediante um resultado encontrado. Ou seja, se o meu funcionário é um horista, eu calculo o salário dele usando uma regra matemática. Se ele é um vendedor comissionado, o procedimento de cálculo é outro. Então, para desviar a execução do processador para um ou outro procedimento, o comando que a gente usa para fazer isso é o comando if, intitulado como desvio condicional. Bom, mas chega de blá 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 e vamos a um código. Vamos ver como se implementa isso num código C Sharp. Vamos lá. Eu estou aqui com o código que, na verdade, é a solução do primeiro exercício que eu encomendei a vocês na lista de nosso encontro passado. Era o exercício que levava em conta um curso semestral, aonde os alunos eram submetidos a duas avaliações, a avaliação do primeiro bimestre e a avaliação do segundo bimestre, e sua média era calculada através do método de média aritmética. Portanto, eu comecei declarando o programa com duas variáveis, bin1 e bin2, ambas do tipo float, porque afinal de contas, a média pode ser um número fracionário. Você pode tirar 7,5 numa prova, 8,5 na outra. Bom, feito isso, meus amigos, aí eu procedi à digitação da primeira e da segunda nota. E, por fim, exibi o resultado na tela, levando em conta que a média aritmética é a somatória das duas notas dividido por 2. Isto porque são duas notas. Olha só, reparem que a somatória bin1 mais bin2 foi colocado entre parênteses, porque se eu não colocasse esse parênteses, primeiro ele dividiria a minha nota por 2 e depois faria a soma, ou seja, o cálculo da média estaria errado. Bom, meus amigos, partindo desse exercício, que eu tenho certeza que não trouxe dificuldades a ninguém, eu quero dar uma implementada nele, eu quero melhorar ele. Aqui no nosso instituto,
Se você tiver uma nota maior do que 6, você está aprovado. Caso contrário, você não está aprovado. Então, o que eu quero fazer? Ora, logo após o cálculo, eu quero verificar se a tua nota é maior ou igual a 6. E, em função da tua nota, exibir também uma mensagem do tipo aprovado ou não aprovado. Ok? Bom, meus amigos, isso que eu estou propondo a vocês, a gente consegue através de um desvio condicional. E por que a gente fala desvio condicional? Porque dependendo da tua nota, dependendo desta condição, você vai mostrar uma mensagem aprovado ou você vai mostrar uma mensagem reprovado. Entendido? Então, meus amigos, vamos lá. Agora, antes de continuarmos, eu quero fazer alguma coisa que vai me ser útil sim, mas que não vem muito ao caso. Gente, se eu criasse uma terceira variável, a variável média, nenhum problema, nenhum problema. E se eu usasse a variável média, obviamente, para armazenar a média do sujeito, ou seja, bimestre 1 mais bimestre 2, tudo isso dividido por 2. Ora, se eu já fiz o cálculo e armazenei o resultado na média, eu agora, na hora de exibir, eu não preciso mais refazer o cálculo. Eu posso pura e simplesmente recorrer ao conteúdo da variável média. Tudo bem, gente? Tá claro que isso funciona da mesma forma que funcionava antes? Perfeito. Bom, e por que eu fiz isso? Aquele aluno mais negativo iria dizer: para gastar mais espaço em memória, professor, porque agora o senhor está usando 3 variáveis, o senhor terá que usar 3 regiões distintas de memória, professor, então você vai estar gastando mais memória. Ô meu amigo, a tua argumentação está correta. Aliás, deixa eu te dizer que uma variável do tipo float ocupa na memória 4 bytes. Ora, se eu tenho 2 variáveis, o consumo de memória do meu programa é de 8 bytes. Se eu tenho 3, o consumo é de 12. Você tem razão. Agora, por que eu fiz isso? Porque, gente, agora eu vou ter que verificar a média do sujeito, se ela é maior ou igual a 6, ou não. Ou seja, eu teria que, na verificação, calcular novamente. Eu iria fazer com que o processador refizesse o cálculo. E, ora, todo processamento consome tempo. Então, sabedor que posteriormente eu precisaria do valor da média, o que eu fiz? Na solução de hoje, eu achei por bem armazenar esse valor dentro de uma variável. Bom, agora vamos verificar. Vamos fazer o tal do desvio condicional. E, gente, o tal do desvio condicional eu consigo fazer através de um if, comando if. Quem gosta de traduzir, se. Então, se a média for maior ou igual a 6, o meu aluno está aprovado. Caso contrário, ele não está aprovado. Ok? Bom, gente, maior ou igual na área de computação se escreve assim. Afinal de contas, no nosso teclado a gente não tem uma tecla de maior igual.
Então, se a média for maior ou igual a 6, eu vou fazer o seguinte: console.writeLine, console.writeLine, e vou colocar uma mensagem de, aliás, vou ser mais categórico, você está aprovado, ponto de exclamação. Else, senão, console.writeLine, você não está aprovado. Ponto e vírgula. Bom, meus amigos, eu acabei de te apresentar como se codifica um desvio condicional em C#, ou melhor, como se escreve um if em C#. Gente, o if é um comando diferente, porque ele é um comando composto. O if, ele é composto de uma condição, e a condição obrigatoriamente tem que aparecer entre parênteses, e quando eu testo uma condição, essa condição pode ser verdadeira ou não. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está exatamente após a condição. Se não, else, se a condição testada for falsa, aí então ele despreza o que está após a condição e vai executar exatamente aquilo que está após o else. Então, é por isso que o if, diferente de todos os comandos, ele não tem um ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque o if tem uma segunda parte, tem o else, e a segunda parte do if só acaba aqui embaixo. Então, meus amigos, acho que deu para entender a estrutura de um if. Acho que agora a gente pode colocar alguns detalhes. Meu amigo, após a condição de um if, nesta linha, só pode haver um comando. E só há um comando, console.writeLine. Perfeito. Após um else, só pode haver uma linha. Só tem uma linha, só tem um comando, console.writeLine. Perfeito. Mas o professor, e se eu precisar fazer duas coisas? E se eu precisar fazer três coisas, não é possível? É possível. Porém, aí você tem que dizer que após a condição virá um bloco de comandos. E um bloco de comandos a gente codifica através do abre chaves, fecha chaves. Então, meus amigos, eu recomendo o seguinte: independente de você ter um comando na parte afirmativa do if, um comando na parte negativa do if, crie por hábito sempre colocar as chaves. Por quê? Porque você vai registrar o formato padrão do if. O fato de ter um único comando e não precisar das chaves é a exceção. Então, padronize, coloque sempre o abre e fecha chaves, mesmo sabendo que quando temos um único comando, ele não seria necessário. Bom, aí está o nosso programa. Será que isso funciona? Pois é, agora é executar e verificar. Vamos lá. Gente,
Acabei de rodar o nosso programa e tenho aqui o resultado. Perceba que se trata de um bom aluno. Logo no primeiro bimestre ele tirou 10. No segundo, rolou aquela relaxada, se dedicou àquelas disciplinas que ele precisava mais nota. A gente sabe como é que é isso, né, gente? E aí a nota do sujeito caiu um pouquinho, foi 7. 10 mais 7, 17, dividido por 2, 8,5. Então, a média do aluno é 8,5 e com 8,5 o aluno está aprovado. Então, o nosso programa, ele realmente funcionou. Olha, executei mais uma vez o programa e agora estou cadastrando as notas aqui de um aluno que não foi tão bem. No primeiro bimestre ele teve 3, depois ele deu uma melhorada, saltou para 5, mas a sua média final ficou em 4 e infelizmente esse nosso amigo não foi aprovado. Ou seja, acabei de te provar que o nosso programa funciona para as duas possibilidades. Para o caso do aluno ser aprovado ou não. E, gente, esse é um detalhe chato dos programas que tem no seu interior desvio condicional. Porque na hora que você vai testar a sua execução, você é obrigado a testar todas as possibilidades, o que torna o processo de teste um pouco mais elaborado. Agora, detalhe: com nota 4, o aluno estaria reprovado? Não, né, gente? Não. Pelas regras aqui do Instituto, se o aluno tem uma nota maior ou igual a 6, ele está aprovado. Agora, se a nota dele ficar entre 3 e 6, aí ele ainda tem direito a PFA. Reprovado, ele só estaria se sua nota fosse menor que 3. Então eu penso que a gente pode voltar a esse programa e melhorá-lo um pouco mais. Vamos fazê-lo? Bem, gente, estamos aqui de volta no código e vamos tratar de ajustá-lo para que funcione para essas novas condições. Então, meus amigos, quando a média é maior do que 6, o camarada está aprovado e fim de papo. Agora, se a nota não for maior do que 6, esse amigo ele pode estar reprovado, se a nota for menor do que 3, ou ele pode estar de exame. Então, vocês estão percebendo que eu, mais uma vez, terei que testar a condição. Então, gente, olha só o que eu vou fazer aqui. Vou cancelar essa mensagem. E caso a média não seja maior ou igual a 6, eu vou fazer um novo if. Agora, eu vou verificar se a média ela é maior ou igual a 3. Porque se ela for maior ou igual a 3, significa que o sujeito tem direito a exame. Caso contrário, o sujeito está reprovado. Percebam um hábito do Maurício. Quando eu digitei o if, eu já criei toda a estrutura do if para posteriormente autocompletar. Hábito meu. Aliás, você está reparando que o tal do Visual Studio, ele vai alinhando os comandos, né? Então eu bato o olho e percebo que tudo que está dentro desse if está um pouco deslocado. Olha lá, quando eu fizer o segundo if, ele faz um novo deslocamento. E, gente,
Esse espaçamento, essa organização estética é o que a gente chama de identação. Então, o Visual Studio está identando o nosso código. Então, se a média for maior ou igual a 3, eu vou colocar aqui que você deverá fazer a PFA. Agora, caso a sua média não seja maior ou igual a 3, então, amigo, é triste, mas você está reprovado. Então, opa, esqueci das aspas. Então, você está reprovado. Prontinho, o programa está feito. Ô professor, eu estou percebendo que o senhor está colocando um if dentro do outro. Isso não vai dar problema? Não, meu amigo, não vai dar problema nenhum. Lembra, dentro de um if, eu posso colocar um comando qualquer, apenas um. Para driblar esse problema, eu coloco os múltiplos comandos que eu desejar dentro de chaves. Então, já combinamos que vamos proceder dessa maneira. Ora, quando eu tenho aqui um else, eu aqui só posso colocar um comando. Se eu precisar colocar mais do que um, abre e fecha as chaves. E aqui dentro eu posso colocar o que eu quiser, inclusive outro if. Ora, será que isso funciona? Não sei. Vamos testar. Vamos ver o que acontece. Olha lá, gente, mais uma vez rodando o programa com as notas daquele excelente aluno, média 8,5, e com 8,5 esse nosso colega está aprovado. Ou seja, o programa funciona para caso de aprovação. Agora estamos com aquele nosso colega que foi muito mal na P1, deu uma recuperada na P2, mas não deu. A sua média é 4 e dessa forma ele deverá fazer a PFA. Ou seja, o programa funciona também para o caso do aluno estar em PFA. Agora vamos testar a possibilidade dele ser reprovado. Olha lá, agora o nosso amigo foi muito mal no primeiro bimestre, tirou 1. Depois deu uma recuperada, aumentou a nota, foi para 3, mas mesmo assim não conseguiu. Sua média ficou com 2 e, lamentavelmente, com 2 ele está reprovado. Ou seja, o nosso programa agora tinha 3 possibilidades distintas, testei as 3 possibilidades e só depois de ter testado as 3 é que eu posso efetivamente afirmar: o programa está correto, o programa funciona.